Oiê, tudo bem? Vim falar para vocês desse livro aqui, ó. Tudo bom com vocês? Alguém tá me pedindo para participar do vídeo. A gente faz um outro dia juntas, tá bom, Edjane? Então, esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, né? Eu não falei horário, mas tô aqui. Tenho lido esse livro, é um livro incrível e é um livro que vai me abençoar muito e eu creio que vai ser bênção na minha vida. A irmã pediu aqui para entrar, vamos ver o que ela quer falar com a gente. Oi. Olá, boa noite. Peço desculpas, eu apertei sem querer. Ah, tá bom, fica Sem com Deus. desculpas, tá? Obrigada. Foi sem querer, gente. Então, primeiramente, graça e paz a todas, boa tarde. Eu vim falar para vocês sobre esse livro que eu estou lendo, da Palavras de Susana Spurgeon, Reflexões Cristãs sobre o Sofrimento, né? É um livro lindo, uma capa, assim, não sei se vocês conseguem ver, ó. É muito linda essa capa, né? Uma leitura gostosa de ler, né? E eu comecei a ler, né? São capítulos pequenos, são poucas páginas do livro, e eu comecei a ler. E, gente, já fui exortada, assim, nas primeiras páginas do livro, e achei bem legal trazer isso para vocês, né? Vocês estão conseguindo me ver direito? Me ouvir direitinho? Põe um joinha para eu saber se o áudio tá bom, se não tá. Tá chovendo aqui, não sei se a internet tá boa. Então eu queria contar um pouquinho para vocês a história desse livro, né? É uma história sobre as orações da Susana, que ela fez enquanto esteve ao lado do Spurgeon, e são orações assim que nós devemos aprender a fazer de acordo com as nossas necessidades, né? E eu vou contar brevemente aqui o que o primeiro capítulo fala, né? Sobre ela, né? Ela nasceu em 15 de janeiro de 1832. Ela era uma menina tímida, mas com um bom senso de humor. Cresceu num lar cristão e na adolescência dela ela conheceu um casal de amigos. Esse casal de amigos meio que adotou ela como um discipulado, assim, né, para caminhar com ela, né, durante um tempo. E esse tempo eles levavam ela para a igreja, né, para cultos, estudos, né. Eles tinham um tempo, né, com ela e eles oravam, estudavam a palavra com ela, né. E aí já foi a primeira coisa que o Senhor deu uma lapada em mim, né. Será que nós temos cuidado de pessoas como nós deveríamos cuidar, né? O Senhor tem colocado tantas pessoas nas nossas vidas, mas será que a gente caminha com essas pessoas? Né? Eu fico pensando assim, né? Quantas pessoas já me pediram ajuda? Quantas pessoas já vieram falar comigo e algumas eu deixei passar, algumas eu caminhei com elas, mas será que a gente tem feito mesmo aquilo que o Senhor pede para que a gente faça, para amarmos um ao outro, né? Esse casal, ele aceitou a pegar uma adolescente e caminhar com ela, né? E aí a gente fica olhando os adolescentes hoje e a gente só fala assim,
meu Deus, né? Essas molecadas não têm juízo, né? Mas será que a gente está disposto a adotar um adolescente para caminhar com eles, né? Na fé cristã? Será que nós estamos dispostos a isso, né? O Senhor nos colocou no mundo não foi à toa, não, né? O Senhor nos fez para glorificá-lo e nós o glorificamos quando nós passamos à frente a mensagem dele, né? Então, esse casal adotou ela, né? E assim, o adotar que eu falo, gente, caminhou com ela, né? E aí ela veio a se converter, né? Quando ela ouviu um sermão que ela nessa igreja que eles a levaram, né? Esse sermão ele pregava sobre Romanos 8:10. Eu vou abrir aqui para mim ler com você o que falava. Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, o Senhor está em nós, né? E o que nós temos feito para levar essa palavra dele adiante, né? E foi através dessa palavra que Susana se converteu ao Senhor, né? Entregou a sua vida a Jesus. E em 18 de dezembro de 53, ela conheceu Charles Spurgeon, né? Ele tinha 19 anos, ele foi pregar numa capela onde ela frequentava com esse casal, e ela ficou bem curiosa, assim, sobre ele, né? Mas quando ela ouviu ele pregando, ouviu ele falando as coisas, ela meio que sentiu preconceito com ele, né? E então ela meio que, acho que não é para mim não, né? Aí ela meio que se distanciou, tal. Alguém está perguntando aqui, existe algum plano de leitura bíblica para criança? Irmã, eu não sei. Eu faço as leituras, quando a gente faz leitura com o nosso filho, a gente lê os evangelhos, né? Que eu acho que é melhor para eles começarem a entender, né? Mas enfim, voltando aqui. Mas ela ficou curiosa, né, a respeito dele. E aí a pregação dele foi assim, enchendo o coração dela, tal, e ele foi tão bem requisitado naquela capela que ele foi convidado a ser pastor dessa capela, né, aos 19 anos. E foi nesse momento que a Susana entrou numa frieza espiritual, né, durante todo esse tempo. E durante as pregações dele, ela entendeu que ela precisava de ajuda, porque ela estava se afastando do Senhor, né? E muitas vezes isso acontece com a gente, né? Quantas vezes a gente está desanimado, a gente não quer orar, a gente não quer buscar o Senhor, e o que a gente faz? Nada. A gente se enterra na cama, a gente se enterra na TV, a gente se enterra na internet, e em nenhum momento nós buscamos ajuda. E buscar ajuda é fundamental, né, para que a gente consiga voltar àquele primeiro amor que o Senhor nos trouxe, né? E aí ela foi conversar com um pastor, né? E esse pastor chegou e falou pro Spurgeon, né? Olha, a Susana tá passando por uma frieza espiritual aí, e ela tem vindo conversar comigo e a gente precisa ajudá-la, né? E aí, o que o Spurgeon fez? Pegou aquele livro, O Peregrino, não sei aqui, se alguém leu, coloca um joinha aí para mim saber, porque é um livro maravilhoso, gente. Eu acho que todo cristão deveria ler esse livro, O Peregrino. E ele fez uma dedicatória a ela, né? Ele escreveu assim para ela: A senhorita Thompson, desejando o seu progresso na abençoada peregrinação, de Charles Spurgeon, 20 de abril de 1854. E entregou para ela, né? E ela foi lendo esse livro trouxe muito avivamento sobre o coração dela, sobre a vida dela, e ela se animou novamente, né?
E aí, de repente, houve uma festa na cidade e tal, e os dois se encontraram nessa festa, eram num palácio que ia ter essa festa. E os dois começaram a conversar, e o Spurgeon mostrou para ela um livro de um filósofo, Martin Tupper, não sei como é que fala. O nome do livro é Filosofia Proverbial, né? E esse livro falava sobre a vontade desse homem ter uma boa esposa, né? E aí o Charles Spurgeon fez uma pergunta para ela, eu vou ler aqui para vocês, gente. Ele fala assim: o que acha da sugestão do poeta? Perguntou ele. Seu dedo apontava para o capítulo intitulado Sobre o Casamento. E as primeiras linhas diziam: busca uma boa esposa de teu Deus, pois ela te será o melhor presente de sua providência. Contudo, não peças em ousada confiança aquilo que ele não te prometeu. Não conheces sua boa vontade. Portanto, que tua oração seja submissa e deixa tua petição a cargo da tua misericórdia. De certo que ele cuidará de ti. Se deves ter uma esposa em tua juventude, ela já habita esta terra. Então pensa nela e ora com fervor por ela, né? E aí ele falou no ouvido dela, né? Você ora por aquele que será seu marido? Né? E quando eu li isso, meu coração assim ardeu, né? Porque eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho buscado muito pelo meu marido, né? Ele é cristão também, tem orado. Mas eu nunca, há 2 anos, de 2 anos atrás para trás, né? Eu nunca tinha orado pelo meu marido, né? Eu orava por mim, e orava por justiça, orava por várias coisas que vocês já conhecem a minha história, não vou ficar repetindo aqui, né? Mas aí eu pergunto para vocês: vocês têm orado pelo marido de vocês? Ou se vocês são solteiras, vocês oram, né, para que o Senhor coloque um homem cristão na vida de vocês? Né? E eu achei muito lindo isso, porque foi assim que ele conquistou ela, né? E aquilo brilhou os olhos dela. O livro fala que houve um brilho nos seus olhos, né? E ela ficou com a voz assim comovente, não sem saber o que falar, né? Passado-se isso, né? Alguns dias depois, houve o pedido de casamento. Eles estavam no jardim da casa do avô da Susana e as palavras usadas pelo namorado apaixonado não ficaram registradas, né? Ela não escreveu sobre como ele pediu ela em casamento. Mas aqui fala que houve tremores de emoção e um silêncio comovido da noiva. Então ela não respondeu nem que sim, nem que não. Mas o olhar dela, né? Eles já tinham uma amizade, né? Que eles firmaram, e o olhar dela nele, assim, respondeu tudo, né? E você tem essa intimidade com o seu marido, né? De só no olhar ele saber o que você tá pensando, o que você está querendo, né? Ou vice-versa, né? Você olhar para ele e você já saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo, o que ele está querendo. É interessante isso, né? Se a gente for parar para pensar, a gente não tem intimidade com o nosso cônjuge, né? Porque a gente é muito egoísta, né? A gente começa a pensar só na gente, né? Será que ele entendeu o que eu quero, né? Poxa, eu tô triste, ele não olha para mim, né? E é só eu, né? Mas será que a gente entende ele também, né? Então isso assim foi mostrando, o Senhor foi mostrando isso na minha vida, né? O quanto eu sou miserável e o quanto eu necessito, né? De que o Senhor quebra meu coração e mude, né, a minha vida. E aí ela escreveu no diário dela, né? Esse livro é um diário de oração, por isso que eu fiz o post sobre o diário de oração. Eu acho muito legal a gente fazer, porque quando a gente fala, a gente não consegue expressar exatamente tudo aquilo que a gente quer expressar, né? E quando a gente escreve, aquilo parece que sai de dentro, né? É de outra forma, né? Então, quando a gente escreve, parece que sai de dentro do nosso coração, assim, lá
do íntimo, do profundo mesmo, né? E eu gosto disso, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler, e tudo que eu leio eu anoto, tenho esse costume, essa mania, né? Então, eu falei sobre o diário de oração por conta da influência desse livro, né? E aí ela escreve assim: é impossível escrever tudo o que aconteceu nesta manhã. Posso apenas em silêncio agradecer a misericórdia do meu Deus e adorá-lo por todos os seus benefícios. Então, às vezes, nosso cônjuge faz uma coisa assim, bem simples e muitas vezes, a gente reclama, né? E a gente não adora a Deus, não agradece ao Senhor pelo simples fato do bom dia do nosso marido estar mais alegre, ou pelo simples fato dele dizer bom dia mesmo, né? Muitos maridos não dizem nem bom dia para suas esposas, ou suas esposas não dizem nem bom dia para os seus maridos. E ela adorou ao Senhor, porque o Senhor deu a ela um homem de Deus, né? Um homem que ela cria que andava nos caminhos do Senhor. E aí foi passando o tempo, tal, eles se casaram, né? Tiveram filhos, Spurgeon ficou doente, depois ele melhorou, aí ele foi pregar deixa eu ver aqui o nome do lugar aqui. Ele foi fazer um culto que era para entre 10 e 12 mil pessoas, né? E o lugar parecia que não acomodava tudo isso de pessoas, ele teve que alugar um lugar lá específico para isso, e houve um acidente lá, e várias pessoas ficaram feridas, e ele precisou se ausentar um pouco, né? Mas, enfim, o desenrolar da história é essa, os dois sempre cúmplices um do outro e tal, e até que ele começou a escrever um livro dele, né? E o livro dele chama-se Lições aos Meus Alunos, né? Eu sou louca para ler esse livro, ainda não tive a oportunidade de comprá-lo, mas quero muito ler. E então aqui fala assim que o apreço do casal pela boa literatura sempre se evidenciou em seus hábitos juntos. E isso também pegou muito comigo, né? A leitura em casal, né? Eu sou muito falha nisso, né? Confesso aos irmãos que sou bem falha nisso. Eu tenho costume de ler sozinha, porque eu gosto de ler e escrever, tanto que meus livros são assim, ó, todos rabiscados, anotados. O meu marido também faz isso, né, nas leituras dele, mas ele tem a forma dele de ler, eu tenho a minha forma de ler, mas a gente conversa bastante sobre a palavra do Senhor, ele sabe muito, ele tem muito conhecimento, então eu especulo muito ele sobre as coisas e tal, né? Mas aí, Spurgeon falou para ela assim, leve isso à prova da gráfica, né, do livro e avalie o mesmo, né? Então pediu para que ela lesse, colocasse o que estava de bom, o que não estava, né? E ela falou assim, gostaria de colocá-lo nas mãos de cada pregador. E ele falou, e por que não fazer, né? Quanto podemos ofertar? E aí, essas palavras entrou no coração dela, né? E aí fala aqui que foram a força motriz do seu início ao seu ministério mais conhecido. Que ela tinha um ministério que era ajudar pessoas com livros, né? E aí ela escreveu algo assim no seu diário, e isso assim, sabe, me trouxe muita coisa para o meu coração. Ela fala assim, no andar de cima, cuidadosamente guardados, eu possuía alguns enfeites de cabelo, que por alguma razão tola, eu reunia há anos. Sempre que houve chance de obter mais um, contei-os e descobri que eles perfaziam a soma exata para que eu comprasse 100 exemplares de obras. Se alguma pontinha de arrependimento por me desfazer desses itens queridos passou por meu coração, ela se extinguiu rapidamente e eles foram doados ao Senhor liberalmente com gratidão. Então, isso veio no meu coração assim, né? Quanto eu tenho investido no reino de Deus, né?
O quanto eu tenho me disposto a gastar na obra do Senhor, a investir na vida do meu marido, né, em seu ministério, se ele tem um ministério, né? Quanto eu tenho investido na igreja, né, com as coisas da igreja. E isso, assim, às vezes a gente fala assim, né? Ah, mas a igreja está gastando dinheiro, a igreja pede dinheiro, a igreja não sei o quê. Mas, gente, a igreja necessita do dinheiro, né? E a igreja tem as suas despesas, pastores têm as despesas. Eu sou da igreja presbiteriana, então meu pastor tem salário e ele depende da gente, né? E, mas ela fez isso com gratidão, né? Então eram coisas que ela guardava há muitos anos, né? E que era para ela um bem precioso e ela se desfez daquilo para investir ao reino de Deus, né? E aquilo foi muito, muito, assim, importante para ela, né? E aí fala que ela tinha proposto a doar 100 cópias, mas ela se esforçou um pouco mais e ofertou o dobro. Então ela mesma, né, comprou 200 cópias do livro do seu marido, né? E eles assim ficaram tão maravilhados. Spurgeon olhou para ela assim com tanto amor, né? Que ele escreveu assim: foi um enorme prazer para minha amada esposa doar livros para tantos desprovidos servos do Senhor. Mas é triste que haja tantos deles necessitados de tal presente. Será que não há algo que possa ser feito para promover os ministros com livros? Se eles não puderem ser enriquecidos em bens materiais, não podem, pelo bem do povo de Deus, ficar famintos em sua alma. Então, assim, ela fundou o Fundo de Livros para as senhoras, da senhora Spurgeon, né? Um fundo de livro para as pessoas que necessitavam ler, né? Você doa livros? Você presenteia pessoas com livro ou com a palavra do Senhor? Né? Dia 13 de dezembro é o dia da Bíblia, né? E a nossa igreja vai né, se reunir com algumas pessoas, comprar algumas Bíblias e nós vamos distribuir na cidade. Mas você já teve a sensação, assim, sabe, de comprar um livro e falar assim, olha, esse livro abençoou a minha vida e eu quero dar a você para que abençoe a sua vida também. Gente, é gratificante demais, sabe? Você ter algo assim que abençoa, que você vê a pessoa sendo abençoada, sabe? Por aquilo que um dia te abençoou também, né? Mas enfim, o tempo foi passando, Spurgeon ficou doente novamente, né? Ele sofria muito de gota, reumatismo, nefrite, né? E aí ele teve que ficar longe dela por um tempo, num lugar mais próximo de um hospital, da onde ela morava. E eles se comunicavam por cartas, né? E eram cartas assim que ele descreve aqui ela descreve aqui no livro, né? Que era um brilho solar celestial, né? Eles sentiam o amor deles, o sentimento deles um pelo outro, pela simples letra escrita numa folha de papel, né? Você escreve para o seu marido? Você deixa bilhetinhos para ele? Eu sempre faço isso, gente. Sempre fiz, desde que eu conheci meu marido, há 17 anos atrás. Parecia aquelas adolescentes, né, que escrevia cartinhas de amor, coraçãozinho, aquelas coisas todas. Eu sempre fiz, e meu marido, graças a Deus, sempre guardou todas, né? Mas é gostoso, né? Você já, tipo, acordou um pouquinho mais cedo, deixou um bilhetinho no banheiro, no espelho do banheiro, sabe? Escreveu alguma coisinha, né? Sei lá, um bom dia, eu te amo, colocou ali no, no espelho do banheiro ou na gaveta dele de cuecas, assim, né? Eu sempre faço dessas surpresinhas, né? E graças a Deus eu nunca tive reclamação, ele gosta muito, né? E então, quando Spurgeon ficou doente, ele falava que ele gaguejava, ele escrevia para ela, então ele estava gaguejando em linhas, né? Por ele estar, mas ele não estava completamente mudo, né? Ou seja, ele conseguia ainda escrever por conta das dores que ele tinha, mas ele não deixava de adorar ao Senhor,
né? E a gente deixa de adorar a Deus, deixa de buscar ao Senhor por uma dor na unha, né? Um simples fato de não fazer nada, né? E a gente deixa de adorar o Senhor, né? E ele ali, com todo o seu sofrimento que ele passou, com todos os seus problemas, né? Tinha semanas sem dormir por conta de dores, mas ainda assim ele adorava ao Senhor, né? Ele escreve assim: não estou completamente mudo, bendito seja o Senhor. Como ele é um Deus bom, ainda o louvarei, né? E ela foi incansável, né? Em estar ali, mesmo longe dele, ela o ajudava, né? O incentivava a buscar o Senhor, né? Esse é o nosso papel, sabe? Nós temos que buscar o Senhor juntos, né? E se o seu marido não é um cristão, se o seu marido não busca o Senhor, ore por ele, ore com ele, né? Incentive-o a buscar, mostre através da sua vida o quanto Deus é bom, o quanto é maravilhoso buscar o Senhor, né? Então, oração e a busca do Senhor é uma adoração na nossa vida que nós temos que ter constantemente, independente dos nossos problemas. O Senhor, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que ele é muito maior do que os nossos problemas, né? Ele é muito maior do que tudo aquilo que a gente pode pensar em ter, né? Aquilo que a gente fala assim, eu vou morrer por isso. Não, você não vai. Você vai morrer se Deus permitir. Então, o Senhor é muito maior que tudo, né? E aí Spurgeon morreu. E na morte dele, ela escreveu, né, no seu caderno: meu amado mestre ensinou-me sobre sua verdadeira afeição ao trazer-me à mente suas próprias palavras a seus discípulos. Se me amasseis, alegrai-vos-eis de que eu vá para o Pai. João 14, 28. Assim fez-me compreender que o pensamento sobre o júbilo eterno do meu amado deveria superar meu pranto de tristeza egoísta. Então, ela fala aqui que, apesar da dor que ela estava sentindo da perda do seu marido amado, né, ele estar com o Senhor, ele estar na eternidade com o Pai, superava a tristeza dela, né? Então, estar com o Senhor, buscar ao Senhor, nos elevar a Deus, tem que ser muito maior do que qualquer tristeza que a gente esteja passando, né? A nossa vida não pode ser regrada a choro, né? Chorar é bom, alivia a alma, mas nós temos que enxugar as nossas lágrimas, porque o Senhor, ele enxuga nosso pranto, né? Mas nós temos que entender que a nossa vida é do Senhor, né? E não há tentação alguma, né, que sobrevenha sobre a nossa vida que nós não possamos suportar. 1 Coríntios 10, 13 diz isso, né? Então o Senhor, ele nos dá provas conforme nós conseguimos, da forma que nós conseguimos suportar. E se nós estamos passando pelo que estamos passando, talvez a minha dor, para mim, seja maior do que a do irmão, mas a do irmão é maior para ele do que a minha, né? E então cada um tem a sua dor, mas cada um suporta a sua dor diferente, né? Eu não sei se eu teria a cabeça que ela teve de falar, de glorificar o Senhor nesse momento de dor, assim, da forma que ela glorificou, colocando o Senhor acima das dores dela. Eu acho que eu choraria o resto da vida, né? Em perder um marido, em perder um filho, sei lá, qual seja a dor, né? Mas ela superou isso no Senhor, né? E é assim que nós devemos superar as nossas depressões, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, né? E superar no Senhor mesmo, né? Porque não é fácil sofrer, né? E hoje em dia, as pessoas têm aquela coisa de eu nasci para ser feliz, né? E não, você não nasceu para ser feliz, você nasceu para glorificar a Deus.
E é glorificando a Deus, automaticamente você consegue a sua felicidade, né? Então, primeiro o Senhor, primeiro buscar a Deus, para depois querer algo para você, porque nós não merecemos nada, irmãos, né? Nós não merecemos nada, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, né? Nós não temos o direito de querer alguma coisa. O Senhor entregou a vida dele por nós, nós fomos comprados por um sangue precioso, né? Então nós não temos o direito de querer, né? De determinar para Deus que a gente quer alguma coisa, né? Senhor, eu ordeno que o Senhor faça tal coisa. Não mando no Senhor, né? Eu fico imaginando Deus ouvindo eu falar algo assim para ele, né? Senhor, te ordeno que o Senhor faça tal coisa na minha vida, né? E não funciona assim, né? A vida da gente é do Senhor e é somente Ele que tem as rédeas das nossas vidas, né? Uma folha não cai da árvore sem que Deus permita, né? Isso não é um versículo bíblico, né? Mas é uma verdade na nossa vida. Que isso quer dizer que o Senhor tem um controle de todas as coisas, até mesmo de eu estar respirando nesse momento. Se Ele falar assim, pare, eu vou cair aqui e vou parar. Então não é eu que controlo, né? E assim mesmo, ela fez todas as coisas que fez confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas, né? E aí fala aqui que teve um verão em 1903, Susana teve uma pneumonia que se prostrou confinada à cama, né? Mas ela se levantou depois e como uma gigante espiritual fazendo afirmações como: o amor do mestre em tempos passados me impedem de imaginar que ele agora me abandonaria para afundar nos problemas. Então, tomar uma decisão nas nossas vidas, né, de mudar, colocar Deus acima dos nossos problemas, né? Não adianta eu passar por uma dor e me definhar na cama se eu vou ficar ali para quê, gente? Sabe? Não é fácil mesmo sofrer, mas é melhor sofrer levantando com o Senhor, sabe? Se adorando a Deus, pedindo ajuda ao Senhor, pedindo ajuda a alguém, do que se definhar numa cama, né? Eu passei meu final de adolescência, dos meus 17 anos até os meus 23 anos, sofrendo muito, porque eu perdi meu pai foi assassinado, eu tinha 17 anos, e minha mãe desempregada, eu desempregada, e o meu pai se foi, assim, de um dia para o outro, sem avisar, sem nada assim, né, sem a gente imaginar que fosse acontecer, e minha mãe caiu de cama, né, em depressão, e ali ficou por 3 meses, né, ela definhou, emagreceu, assim, quase 20 quilos em 3 meses, não comia, não dormia, só chorava, né? E naquela época nós não conhecíamos o Senhor, né? Nós éramos da Igreja Católica e, assim, não conhecemos o Senhor da forma que nós conhecemos hoje. E não buscávamos, né? A nossa busca era nas coisas, né? Em pessoas, né? Não existia um Deus na nossa vida que a gente cresce, que mudasse as coisas, né? Que nós pudéssemos fazer algo. Então eu tive que buscar um trabalho, meu irmão tinha 6 anos, eu fui buscar um trabalho e sem experiência de trabalho, né? 17 anos, não conseguia nada, arrumei um trabalho para ganhar, na época, menos de um salário mínimo, acho que eu ganhava R$ 200 por mês, e assim que a gente foi, né, vivendo. Na época, minha mãe tinha vícios de fumar, então qualquer dinheiro que entrasse ela queria para comprar cigarros, tal, mas ela se afundou, né. Hoje, ela ainda sofre de depressão, né, mas é diferente, porque ela tem um Deus que a levanta, né? Ela tem um Deus que pode tudo sobre a vida dela, um Deus que a comprou com sangue precioso, né? E é um Deus que é capaz de curar qualquer doença, né? E ela sabe disso.
Então, o que Susana faz aqui, que ela conta que ela se levanta como uma gigante espiritual, né? Fazendo afirmações, a gente às vezes tem que afirmar isso na nossa vida também, sabe? Eu não vou sofrer por conta disso, porque eu tenho um Deus maior que esse problema, sabe? A gente às vezes tem que declarar isso, mas muitas vezes a gente faz o contrário, né? E isso não agrada ao Senhor, né? Então, Susana foi chamada para assumir alguns ministérios na igreja, né? Depois da morte do Spurgeon. E ela colocava o seu coração e alma a cada ministério dele, né, que ele quis ingressar, né, economizava ela mesma para prestar assistência a várias causas, nos mínimos detalhes, agia na unidade do seu marido com os fiéis mordomos de Deus em que ela confiava. Então, ela foi submissa e leal ao seu marido até mesmo depois da morte dele, né? E eu achei assim esse livro assim incrível, né? Incrível, porque tudo a gente tem que fazer para a honra e glória do Senhor. E tudo é do Senhor, né? Não há nada nessa vida que nós façamos para nossa glória, né? O único que quis a glória para ele foi caído, né? E que a gente possa repensar. Eu tive que vir aqui falar isso para vocês porque tocou demais no meu coração e eu vi esse livro no Clube do Livro da programação da IPPTV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que tem uma TV no YouTube, né? E elas falavam sobre esse livro, e a emoção delas falando desse livro me contagiou, que eu falei, eu preciso ler esse livro, né? Não é possível que esse livro seja assim, e eu não estou lendo ele. E imediatamente eu comprei, ele custa super baratinho, paguei R$19,90 nele, vou mostrar para vocês de novo a capa dele. Palavras de Susana, né? Susana Spurgeon. E eu precisava ler esse livro. E ele realmente, gente, eu só li o primeiro capítulo que contava a história dela, como ela conheceu ele, como que eles viveram juntos, né? E nem comecei ainda, né, a história. Esse livro, ele encontra dentro desse livro 3 livros, né? Um dos livros é Graça Imerecida e Amor Sacrificial. O outro livro é Um Ramalhete de Mirra. E o outro é Um Cesto de Frutos de Verão. Então, que esse livro possa ser um livro encorajador, né? Na nossa vida, assim, de forma que a gente venha aprender a orar a Deus com menos egoísmo, né? A orar e a buscar ao Senhor com menos egoísmo, né? A palavra, a nossa palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? E ela é maravilhosa, ela liberta, ela nos faz assim viver, né? E o que nós precisamos, né? Como igreja, como pessoas, né? Nós precisamos de um quebrantamento, né? O nosso coração precisa ser quebrantado diante do Senhor e realmente convertido no Senhor, né? Muitas vezes nós somos convencidos e não convertidos. E isso é muito ruim, né? Então, não sei se vocês gostaram, né? Mas próximo capítulo vou ler de novo, trago de novo para vocês. Eu não tenho autorização para ler esse livro assim, em grupos, né? Eu creio que quando não é permitido, não é permitido mesmo, né? A editora não permite, são reservados e protegidos, então eu entendo que eu não posso. Mas eu posso ler e resumi-los para vocês, né? Então eu vou estar lendo o segundo capítulo aqui, que já inicia o livro 1, né? A Graça Imerecida e Amor Sacrificial, né? Ela fala aqui, eu vou só ler um trechinho para vocês entenderem, né?
ela fala que às vezes o recôndito da minha dor, nos momentos em que são apenas meus e em meios a tantos sofrimentos, sinto a mão disciplinadora de Deus. Então descubro que os mais fracos na tempestade da vida têm um protetor e que apenas os frágeis cordeirinhos são carregados nos braços do pastor. Né? Então, todas as vezes que nós temos um sofrimento na nossa vida, que nós estamos passando por algo que dói, né, que fere mesmo a gente, nós somos como esse cordeirinho ferido, né? O Senhor nos carrega no colo, o Senhor nos cuida de nós, Ele nos abençoa, né? De alguma forma, Ele nos abençoa. Então é isso. Eu vim aqui só para trazer isso para vocês, desejar uma boa semana para vocês e que Deus abençoe, que a gente possa refletir sobre isso, né? Sobre investir na vida do nosso marido, em oração, em ministério, investir na igreja, né? Mudar as nossas palavras de oração, né? Não ficar em vãs repetições, né? O Senhor sabe o que nós precisamos, o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração, né? Então pedir para que Ele sonda os nossos corações, para que se tiver algum caminho mal, né? Como diz Salmo 139, para que Ele nos guie no caminho certo, né? E sermos um pouco menos egoístas, né? Senhor, eu não quero nada, quero a sua vontade na minha vida. Né? E isso basta, né? Tua graça me basta, que a tua graça nos alcançou, né? O Senhor, ele é misericordioso, ele é um Deus que ama, ele é um Deus de justiça. Então, tudo aquilo que estão fazendo para vocês, né? Entrega para o Senhor. É o Senhor que fará justiça, é o Senhor que cobrará, é o Senhor que fará da forma dele, né? A nossa forma de olhar as pessoas que fazem mal para nós é diferente da que o Senhor olha, né? Então, se arrependa dos seus pecados, perdoe aqueles que precisam ser perdoados, liberem o perdão, né? Peçam perdão, é muito importante também, que às vezes a gente quer que as pessoas peçam perdão pra gente, mas a gente também não perdoa, né? Então, é isso, tá bom? Desejo um resto de dia abençoado para vocês e reflitam sobre isso, né? Quando vocês forem orar, lembrem-se, né, do que foi falado aqui, né? Lembrem-se de sempre Deus ser exaltado, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Quão insondáveis são os seus tabernáculos, Senhor, né? Um dia em seus atos vale mais que 1000, né? São várias citações aqui da palavra do Senhor que dá para exaltar a Deus e em vez da gente ficar se gabando, né? Se sentindo pessoas assim que merecem algo de Deus, porque nós não merecemos nada, né? Nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, né? E Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é esplêndido, né? Gratidão sempre, é isso mesmo. E eu fico feliz de vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada a todos, né? Eu estava meio sumidinha, né? Até postei aqui que eu ia tirar uns dias, mas é porque às vezes a mente da gente precisa descansar. Eu não estava muito bem, assim, espiritualmente, né? Estava deixando de buscar ao Senhor para ficar muito tempo em redes sociais. Então, tirei aí uns 3, 4 dias, né? Orei bastante, li bastante, busquei bastante, né? E voltei revigorada. E eu sempre vou estar fazendo isso, tá? Então, às vezes eu vou sumir, vocês já sabem o porquê, que eu preciso de um tempinho para mim também, né? E amo quando vocês compartilham, quando vocês curtem, comentam. Eu sou grata a Deus por isso, né? Nunca pensei que a página fosse chegar onde está hoje, né? E tudo é para a glória do Senhor, né? E eu sei que quando for para a minha glória, Ele não vai permitir. Então, que Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo. Beijo no coração
E quem puder, compra. Não tô ganhando nada não, tá, gente? Não é... Não tô fazendo merchan, não. Mas é porque é bênção e o que é bênção a gente divide, né? Então, comprem que vocês vão gostar, tá bom? Deus abençoe. Vou deixar salvo no GTV e vocês compartilhem com aqueles que precisam ouvir, tá bom? Fiquem com Deus. Brigadão. O Instagram mudou as configurações, agora eu não sei encerrar. Oh, meu Deus. Gente, se não der para salvar, foi quem ouviu que precisou ouvir.